Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para falar da lição de número 2 do terceiro trimestre de 2021. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Vamos fazer um comentário em resumo dessa lição. Primeiro falando um pouquinho do rei Salomão. A lição passada nós estudamos sobre o rei Salomão, mas esta lição de hoje é a continuação da postura, do comportamento do rei Salomão. E se nós lermos aqui no capítulo 11 de 1 Reis, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Além das filhas de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres e eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então, Salomão, ele já na sua velhice, ele deixou o seu coração se corromper. Ele se deixou levar pela idolatria. Mas tudo isso começou por ele ter feito alianças com outros povos, se casando com mulheres de nações que adoravam a deuses estranhos, como aqui fala dos amonitas, né, que adoravam o deus Moloque, a qual eles pegavam a estátua do deus Moloque de metal e aquecia no fogo de tal forma que ela ficava em brasa vermelha, e colocavam crianças vivas no colo do deus Moloque. Então eram coisas abomináveis que essas nações praticavam. E Salomão se aliou a esses povos e ele construiu um templo para que as suas mulheres adorassem os seus deuses, provocando a ira do Senhor. E na sua velhice, Salomão acabou também adorando, queimando incenso a esses deuses. Diferente do seu pai Davi, o qual, na sua morte, passou aquele sermão em Salomão, aquele sermão imperativo, que Salomão devia ser homem e devia adorar o seu Deus, e ele deu algumas ordens, algumas recomendações a Salomão, que poupasse tal vida e tirasse tal vida de pessoas que eram infiéis ao seu reinado, ao seu trono. E por incrível que pareça, na sua mocidade, Salomão estava sempre vivo na memória de Salomão aquilo que seu pai havia lhe ensinado, lhe recomendado. Mas com o passar do tempo, Salomão se corrompeu e
E quando Salomão morre, assume o seu lugar o seu filho Roboão. E você não vê em lugar nenhum da Bíblia que Salomão, a preocupação de Salomão em ensinar a Roboão a ser fiel a Deus, a, a, a servir ao povo e não ser servido. Então, a diferença de Salomão para seu pai Davi. Tanto que Davi, em todo comentário que você vê falado de rei, Davi é tido como referência para o bem, para alguém que é fiel a Deus. Embora Davi tenha errado e se redimido, se retratado com Deus, se arrependido do seu pecado, Salomão, embora falado como o homem mais sábio, tem essa atitude, tem essa postura de desprezar o conselho do seu pai e desprezar o Deus dos seus pais, os ensinamentos, as recomendações de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20, Deus está dando a recomendação da postura do que o rei deve fazer para reinar sobre o seu povo. Qual o comportamento desse rei? Que ele não deve se aliar a povos estranhos para não se corromper. E ali Deus dá todos os parâmetros que um rei devia seguir. E, sendo assim, Salomão morre e seu filho Roboão assume o seu reinado. E com certeza alguma coisa já estava acontecendo ali, que quando Roboão assume o trono, o povo vem até ele e reclama e fala: olha, Roboão, diminui a carga, porque nós não estamos aguentando mais, é muito imposto, é muito trabalho forçado. Diminui a carga, seja mais complacente, que nós vamos continuar te servindo, nós vamos te servir. E Roboão, a princípio, parece que ele vai estar tomando uma atitude sábia. Ele pede 3 dias de prazo, aparentando a forma de agir de Salomão lá no início do seu reinado. E 3 dias, em meio a esses 3 dias, Roboão toma conselhos com os conselheiros do seu pai, aquelas pessoas mais de idade, né, os anciãos, e os anciãos falam: olha, Salomão, ouve o povo, porque certamente aqueles anciãos já estavam vendo o que estava acontecendo. E chegou num ponto que a coisa veio à tona na morte de Salomão. Então ouve o povo, alivia a carga do povo. É melhor você ouvir o povo, atende o que o povo está querendo. E Roboão, não contente com isso, já tinha formado um conselho também daqueles homens que eram da sua idade. Ele já não era tão criança assim, ele tinha 40 anos, e ele convoca uma reunião com o conselho dos homens da sua idade, e eles falam: não, põe mais peso sobre esse povo. Não, tá, Salomão dava muita moleza para esse povo. E eles esqueceram que os parâmetros de Deus era que o rei servisse o povo e não o povo servisse ao rei. Né? Não é assim que acontece nos dias de hoje? Muitos eles acham que eles não estão para servir o povo, para servir a igreja. Acham que a igreja está para o servir. E acaba tratando a igreja como se fosse objeto. A igreja como se fosse uma fonte de renda, né? Algo extrativista, né? Como acontecia no começo
pseudo-descobrimento do Brasil, e que os países europeus viam o Brasil como um lugar de vir aqui explorar e levar o que tinha de bom daqui. Então, era assim que estava acontecendo com o povo. O rei estava vendo o povo como uma fonte de sua glória, de conseguir obras faraônicas, né, para mostrar que ele era poderoso. Coisas de ouro, de pedras preciosas, para que as pessoas ficassem magnificando o próprio rei e não ao Senhor. Salomão parou de se preocupar que o nome do Senhor fosse glorificado. A nossa maior preocupação é que o nome do Senhor seja glorificado e não o meu nome. Porque se eu me preocupar que o meu nome seja glorificado, meu irmão, eu não vou olhar, eu não vou enxergar mais a necessidade do meu próximo, como estava acontecendo. Salomão, ele já começa que ele teve uma vida totalmente diferente de Davi. Davi, ele veio do meio do povo. Ele tinha contato direto com o povo. Ele se identificava com o povo. Já Salomão, ele foi criado no palácio, né? E enclausurado no palácio e vivendo em meio a riquezas. E ele ficou ali e não se preocupou de ter mais contato com o povo. Embora que Salomão, ele tinha os conselheiros ali, que provavelmente tinha mais contato com o povo. Mas ele não ensinou o seu filho. Ele se corrompeu e ele não ensinou o que era reto ao seu filho. E o seu filho Roboão ouviu mais o conselho dos jovens e desprezou o conselho dos anciões. E aí, irmãos, aí é complicado, porque o conselho, não que o jovem não tenha bons conselhos também, porque o jovem que ele está na presença de Deus, ele tem bons conselhos, porque ele está direcionado por Deus. Aqui porque é um contraste do conselho daqueles que já estavam ali aconselhando seu pai e aqueles que estavam junto com ele, com certeza já não achava, estava descontente com a forma que seu pai lidava com o povo. Ele achava que Salomão deveria pesar mais na sua mão. Então, nós falamos aqui de Salomão, falamos de Roboão, né, a postura dele, e vamos falar aqui também do terceiro personagem, que é Jeroboão. Jeroboão, ele era um jovem, ao que parece, que mostra que a leitura, no capítulo 11, versículo 26 em diante, ele era um jovem muito capacitado, muito hábil, muito inteligente e muito disposto e valente. Porém, é o que parece, ele era muito ambicioso também. Capítulo 11, versículo 26 de 1 Reis. Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai, Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores esforçados da casa de José. Interessante que aqui fala que Salomão encarregou Jeroboão de todos os trabalhadores forçados. Era um trabalho forçado. Salomão já não estava mais tratando o seu povo como se ele servisse o povo, mas o povo estava servindo a ele. Trabalho forçado. O povo era obrigado a trabalhar. Ninguém deve fazer nada obrigado, meus irmãos. Ninguém deve fazer trabalho forçado. Aquele povo ali, eles tinham que servir espontaneamente. Quando você vê
Davi arrecadando os materiais para construir o templo, e até no próprio reinado de Salomão, o povo contribuía voluntariamente, com alegria. E aí o tempo foi passando e o autoritarismo entrou no coração de Salomão. Né? Aquela forma amorosa de servo de Salomão deu lugar ao autoritarismo. E quando entra o autoritarismo, irmão, aí a coisa complica. Então, vamos continuar aqui a leitura. E Salomão colocou o Jeroboão como cabeça de toda aquela construção. E aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando e rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Aí continua aqui a leitura, que Deus daria 10 tribos para Jeroboão governar, reinar. Mas por que Deus fez isso? Por causa da idolatria de Salomão. Deus falou que ele iria dar as 10 tribos, mas não ia fazer agora, não iria destruir agora, em consideração a Davi. Olha a referência de Davi. Deus não ia fazer em consideração a Davi, não a Salomão, porque Deus havia feito a promessa a Davi. Salomão estava debaixo da promessa de Davi. E o próprio Roboão estava desfrutando da promessa de Davi, da fidelidade de Davi. E eles desprezaram a promessa de Deus, o que Deus havia recomendado. Então, Salomão, sabendo disso, ele tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. E quando Salomão morre, Jeroboão volta do Egito. Deus havia falado para Jeroboão que ele seria com ele. Jeroboão, outro personagem que tinha tudo para dar certo. Deus falou que ia fazer o reinado dele semelhante ao reinado de Davi, a casa dele semelhante à casa de Davi. Mas Jeroboão também era um homem extremamente ambicioso. E ele passou a confiar na sua própria astúcia, na sua própria inteligência. E aí dá o desenrolar. Quando o Roboão ele passa esses 3 dias que ele ouve o conselho dos mais jovens e ele fala: olha, meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou chicotear mais ainda. E aí, meus irmãos, o reino se divide, porque a vinda de Jeroboão do Egito já estava tudo planejado. E foi Deus que colocou no coração de Jeroboão para ele se revoltar? Não, porque Deus ele não compactua com nada de errado, mas é que a onisciência e a onipotência de Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem, mas Deus ele administra tudo que é o mistério de Deus. Isso aí só Deus entende, a forma que ele trabalha dentro do livre-arbítrio do homem e dentro de muitas atitudes do homem, a promessa de Deus permanece de pé para o seu povo. Não vai ser o erro de A ou de B que vai fazer Deus deixar de cumprir a sua promessa. Então Deus ele tinha uma promessa na vida do povo hebreu. Então, com essa divisão, Deus preserva a tribo de Judá para que ele cumpra a sua promessa.
E aí o reino se divide, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, que o Jeroboão, como eu falei, ele confiou na sua astúcia e ficou receoso que o povo voltasse para Jerusalém para adorar a Deus, que ficava em Jerusalém, e ele construiu estátuas, bezerros de ouro para o povo adorar. E falou, não, é o mesmo Deus, é tudo igual. O relativismo. Jeroboão ele tinha passado um período lá no Egito. A Bíblia não detalha quanto tempo, quantos anos ele ficou lá. Mas nós vemos lá no livro do Êxodo, de onde é esse costume de fazer bezerro de ouro, né? Os filhos de Israel, que os hebreus fizeram lá no deserto quando Moisés subiu no monte. E isso era um costume egípcio de fazer deuses de ouro, bezerro de ouro. E ele fez e colocou nas duas extremidades de Israel, e para que o povo não voltasse para Jerusalém. Falando ele que se o povo voltasse, eles iam ficar em Jerusalém e iam mudar de ideia e querer unificar novamente a nação. E aí ele já começou a ficar preocupado com isso e coloca outros deuses. Mas Deus havia falado para eles. Deus falou, ser fiel que eu serei contigo. Mas ele confiou na sua inteligência, na sua astúcia. Assim como Salomão. Salomão, ele é falado como o homem mais sábio da Bíblia. Mas ele confiou demais em si próprio. Esqueceu que tem um Deus que é maior, que é o dono de tudo, que sabe de tudo. O nosso Deus é que é o dono de tudo. O nosso Deus é o dono da igreja. É o meu dono, é o seu dono. E o homem, ele pode errar, mas a promessa de Deus permanece de pé para a sua igreja. E Deus não tem o culpado por inocente. Deus, em nenhum momento, Deus foi conivente com coisa errada. Salomão, ele, para não entrar em guerra com nenhuma outra nação como seu pai, ele começou a casar com mulheres estranhas, fazendo alianças. Ele evitou a guerra com espada, porém ele causou um dano muito maior, que foi levar o povo à idolatria, foi levar a nação a se dividir. E ele mesmo se curvou a outros deuses, casou com mulheres estranhas, mulheres que adoravam deuses estranhos, construiu altares a outros deuses, se prostituindo espiritualmente. Quando a nação se divide, a nação do norte, Israel, fica sendo sobre o reinado de Jeroboão, e do sul, sobre o reinado de Roboão, vira aquela rivalidade, viram inimigos. E Roboão, ele junta o seu exército para atacar a nação de Israel, mas Deus não deixa, Deus repreende, fala, não vai lutar contra seus próprios irmãos, porque eles iam morrer lutando, ia morrer guerreando, ia se acabar os próprios irmãos. A divisão é coisa terrível, irmãos. Aquele que incita a divisão, a ira de Deus, a justiça de Deus é grande contra ele. E no caso de Jeroboão, Deus havia prometido por causa do comportamento de Salomão. E Deus ia abençoá-lo. Se o próprio Jeroboão, tanto Jeroboão como Roboão, se comportasse como alguém que se arrepende, Deus teria trabalhado de uma forma que ninguém se desviasse dos seus caminhos. Mas eles levaram ao povo a se corromper, de tal forma que Jeroboão ele começou a colocar sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Não é assim que acontece nos nossos dias, quando acontece algum tipo de divisão em qualquer denominação,
aquele que dividiu a obra, ele já pega aqueles que ele acha que pode voltar atrás e já consagra de lá, ó, a partir de hoje você já é pastor, a pessoa não tem nem preparação, não tem nem vida com Deus, você é pastor, você é aquilo, você é isso. Foi isso que aconteceu com Jeroboão. Principalmente aqueles que não tinham compromisso com Deus, ele colocava lá para corromper, para que ficasse sobre o seu senhorio. E aqueles que tinham compromisso com Deus voltaram para Jerusalém. Quem tem compromisso com Deus, ainda que saia por um momento de Jerusalém, ele vai voltar. Porque aquele que experimentou da água da vida, daquele que experimentou do altar, aquele que sentiu o cheiro de Jesus, ele pode até fraquejar por um momento, mas ele vai voltar porque ele sente saudade. Ele quer novamente. E foi isso que aconteceu com o sacerdote e muitos outros que acompanharam os sacerdotes. Voltaram para Jerusalém. Então, meus irmãos, que isso fica para a nossa aprendizagem. O conselho, que nós possamos saber filtrar aquilo que nós ouvimos. Nessa mesma passagem, aí se você continuar lendo, você vai ver do profeta novo e profeta velho. Deus fala para o profeta novo, vai lá, profetiza, não para em lugar nenhum, não come em lugar nenhum. Veio o profeta mais velho, mais maduro, mais experiente, que tinha mais comunhão com Deus, isso eu estou falando entre aspas, e falou, não, Deus falou comigo, eu sou mais velho que você, sou mais experiente que você. Deus falou comigo que é para você parar aqui, dormir aqui e comer aqui. E qual foi o final dele? Deus usa o próprio profeta velho e falou, olha, eu falei para você para não parar, não comer em lugar nenhum, e você me desobedeceu, você morrerá. E quando ele albardou o seu jumento e foi indo pelo caminho, um leão veio de encontro e o matou. Então, meus irmãos, que o nosso maior conselheiro seja o Espírito Santo, seja Deus. Claro, Deus prepara pessoas de Deus para nos aconselhar, mas nós devemos sempre ter o contato com Deus, porque infelizmente alguns conselhos ele vem para que nós estejamos debaixo do seu bel prazer e não na presença de Deus. Então nós temos que aprender a absorver isso, analisar isso. Primeiro, a vida de quem está nos aconselhando. E pedir direção a Deus, não ficar só naquilo que vai para o joelho. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que vê. Então, que isso fique para a nossa lição. O exemplo desses três personagens que tiveram tudo para ser referência de reis que foram obedientes a Deus. Mas, infelizmente, o que deu mais exemplo foi Davi. Ele ficou sendo a referência daquele. Olha, Deus sempre fala, como o meu servo Davi. Como o meu servo Davi foi. Como o meu servo Davi fez. Como o meu servo Davi me serviu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.